Foi curiosa a maneira como se desviou a atenção da opinião pública e da mídia em geral em relação a um dos episódios mais controvertidos aí da história do jornalismo brasileiro, que foi aquela relação entre a Veja e Carlinhos Cachoeira, que surge na CPI do Cachoeira. Na CPI do Cachoeira você tem vazam aí gravações, grampos em cima de Cachoeira, casando as conversas do Cachoeira com capas da Veja, mostrando os acertos, mostrando os ajustes, mostrando como foi que o Cachoeira acertou com a Veja aquele grampo em cima do Marinho. O Marinho era um baixo funcionário dos Correios que recebeu uma propina de R$ 5.000. Aquilo ajudou a deflagrar, inclusive, a saída do Dirceu. Mas é interessante a maneira como se desviou o assunto. O Roberto Tivita ele estava numa sinuca de bico, efetivamente. Ele tinha montado uma parceria criminosa com Carlinhos Cachoeira, tendo como ponto focal lá o senador Demóstenes Torres. O Cachoeira elegeu Demóstenes, a Veja transformou o Demóstenes no grande paladino, e o Demóstenes era utilizado por lobby de ambos. Então, digamos, a série de matérias, de conversas que tinha naqueles grampos lá era condenatória. O Roberto Tivita, o Valente, entrou em pânico na época lá. De repente, puxou a Globo sair em defesa dele. Ele fez um editorial na Veja, agradecendo a ajuda da Globo lá, que só faltou chorar efetivamente. E, de repente, você junta todos os jornais e se espalha a Veja mesmo. A versão de que o caso Carlinhos Cachoeira foi para desviar o assunto do mensalão. Não era um crime em si, era para desviar do mensalão. Daí houve uma coesão, aí, uma frente única em relação ao mensalão que comeu todo o tempo de cobertura e desviou o interesse do leitor desses crimes da Veja, aí, do Roberto Tivita com o Carlinhos Cachoeira. Eram crimes terríveis, né? Terríveis, jogadas de você me dá um escândalo, eu te dou aquilo. O Carlinhos Cachoeira, por exemplo, ele tentava entrar num grupo de serviço público. Qual era o know-how dele? Era vender corrupção, contratos. Ele com a Delta. Quem fala da Delta hoje? Né? Ele com a Delta comprando licitações e tudo, e as conversas mostrando como que atuava a Veja. Ele chegava numa licitação e falava: você não conseguia, eu falo para a Veja. Teve alguns episódios lá não, esse próprio episódio do Marinho aí, a Veja analisou para ver se estava boa a gravação e deu um mês para o Carlinhos Cachoeira e seus sócios aí tentarem chantagear. É coisa brava. Mas, no entanto, você teve um desvio de assunto aí que todo o foco de cobertura foi para a questão do mensalão. E se esqueceu o Roberto Tivita. No fim, o relator da CPI fez um relato sem tirando todas aquelas provas e comprovações aí do que a Veja tinha feito. Provavelmente vai ser algo que vai surgir aqui em relação a esse caso aí do dossiê Intercept. É evidente que a saída do Sérgio Moro. Não, o Deltan deve ter ido ganhar algum prêmio lá, porque o Sérgio Moro é o chefe, né? É a saída para visitar órgãos de inteligência americanos. É evidente que vai tentar levantar informações sobre essa questão dos tais hackers, supostos hackers que hackearam os telefones, os celulares da Lava Jato. É evidente que estão querendo construir uma narrativa. Já fizeram essa besteira aí com essa versão fantasiosa que primeiro surge nos fake news de Twitter, depois vai para uma revista semanal com informações atribuídas à Polícia Federal, mas era tão inconsistente que morreu no ar. Então é evidente que estão preparando aí uma nova narrativa. Aí. Essa ideia, por exemplo, de que esse vazamento visa beneficiar o Lula. Aí por que ele vai nos Estados Unidos? Porque você tem uma pendência antiga aí entre o Greenwald e a CIA. No próprio vazamento aí do dossiê do Snowden, que tinha informações da CIA. Então, o Greenwald ficou um sujeito marcado.
Então é evidente que vai pegar lá para tentar criar uma narrativa um pouco mais verossímil. A questão é como que os jornais vão se comportar. A Globo, principalmente. A Globo, ela sabe que todo esse carnaval que ela faz, tentando livrar a cara da Lava Jato, do Sérgio Moro, depois que houve denúncias, aí ficou escandalosa, digamos, a maneira de cobertura do Jornal Nacional, ela tenta fazer um jogo de equilibrar, em que ela dá uma informação não relevante em favor de um e uma informação relevante em favor de outro, aí, direcionando efetivamente para apoiar a Lava Jato. Mas o ponto central da Globo, correndo risco junto a parte mais, digamos, crítica aí dos seus telespectadores, é criar um álibi para ou criar uma intimidação para o Supremo Tribunal Federal. Essa semana passada já veio a história aí que o Palácio teme que se o Lula for solto vai haver problemas nas ruas. É o mesmo terrorismo de sempre, né? O mesmo terrorismo de sempre. Então, esse movimento todo aí, do próprio Estadão, que é muito crítico, tem sido muito crítico em relação à Lava Jato, a Folha, agora menos, a Folha mais isenta, mas o Globo, o Sistema Globo, coisa, eu falo Sistema Globo, mas está um fenômeno interessante ocorrendo aí. Você tem, digamos, esses novos sites, os sites estrangeiros, que passaram a ocupar um espaço de jornalismo, efetivamente. Era o País, BBC, isso lá atrás já. E agora esses sites, esses blogs, tipo Intercept, Pública e tudo, estão fazendo um trabalho jornalístico. Então, quando você pega, digamos, os veículos online, todos eles, até o G1, o G1 ele tem adotado uma atitude assim, bem progressista. Defesa de direitos humanos, denúncias de violência. A UOL já há algum tempo faz isso, tem feito um bom trabalho aí. O IG tem feito, Terra tem feito. Então, digamos, essa parte online, eles estão procurando se diferenciar dos seus pais, digamos, da parte escrita aí, com esse discurso que pega a rapaziada. Então, eles partem do pressuposto que, digamos, esse universo dos leitores do Bolsonaro vão ficar restritos aí ao WhatsApp e tudo, mas você tem a rapaziada que tem a cabeça arejada, uma cabeça de inclusão, então todos eles estão atuando nessa linha. Né? E menos a Folha, aí, entre os jornais impressos, a Folha está tentando voltar aos tempos aí dos anos 80 e 90. Muita expectativa sobre o que será a capa amanhã, a primeira parceria dela com o Intercept, mas daí fica um jogo interessante, né? Porque para a Globo criar uma narrativa, no tempo do PT era simples, porque o PT era governo, você cria lá uma narrativa em torno aí da paçoca aí do Orlando Silva, daquela de denúncias, aquelas denúncias totalmente inverossímeis e se alimentava. Mas sem o PT no poder, o único alvo que eles vão ter é o próprio Intercept, criando aí uma fantasia para justificar uma cobertura continuada. Eu acho que nem vai ser por aí. Sabe? É impossível que eles criem uma cobertura tão continuada. E à medida que o Greenwald ele fez agora a estratégia correta. Ele pegou pessoas de direita, pegou jornais e está montando as parcerias em torno desse dossiê. Então fica muito mais difícil tentar caracterizar como o inimigo, digamos assim. Né? Mas vão tentar alguma coisa por aí, tentar montar algum pacto aí, alguma notícia, algum escândalo, alguma ofensiva, porque se continuar nesse pé, esse vazamento a conta-gotas do dossiê do Intercept, o Moro vai ter problemas de saúde aí, porque o que eles fizeram até agora, veja bem, é um pessoal que conseguiu um baita de um pacote, mas não tem experiência, não tem conhecimento ainda do que são os meandros desses julgamentos, onde que estão as forçadas de barra, né? E, segundo eles, tem 20, não sei quantas, muita página aí, muita página que recebeu. Né? Então, à medida que os jornais vão entrando, eles mesmos vão pegando mais embocadura, a tendência realmente é ampliar muito o nível de denúncia. Né? Até agora, o que eles estão pegando são as pequenas mentiras, né? O jeito de falar aqui, lá faz B, e as notícias graves, mas que não pegam o público amplo, que dessa manipulação de julgamento, desses pactos entre juiz e procurador. Mas vamos ver. Bom, vamos ver como que a Folha vai
se sair amanhã na sua estreia com esse dossiê Intercept. Bom, a propósito, antes que eu me esqueça, inscreva-se aí no canal GGN, clique no sininho para te avisar sempre que a gente entrar com vídeos, com gravações ao vivo aí, e acompanhe o nosso crowdfunding aí sobre o modelo de capitalização da Previdência chilena. E um bom domingo para vocês.